A posição de Durkheim foi a de laicização do ensino como um todo, e em particular das aulas de educação moral. A sua teoria moral, ela tem diferentes aspectos. Um deles é um aspecto, vamos dizer assim, mais propriamente normativo, porque Durkheim, ele, além de fundador da sociologia, né, tem uma outra característica interessante, que ele era professor de pedagogia. Ele ensinava para os futuros professores. E ao ocupar esse lugar, ele tinha um engajamento em particular com a implementação da República. Não implementação no sentido institucional, porque ele já vivia num contexto em que havia sido implementada a Terceira República, mas talvez de institucionalização, de enraizamento, de como tornar esse projeto político uma realidade que funciona, né, que dá certo. E a sua posição era, sobretudo, de defesa de uma transformação profunda no sistema de ensino, voltado muito ao ensino das ciências, né, para ele seria o raciocínio científico, a apropriação da lógica científica, que garantiria a possibilidade da formação de um cidadão republicano. E dentro desse espectro mais geral de reforma do ensino, havia um elemento que era de particular preocupação para esse autor, que era a transformação no curso de educação moral. A educação moral era uma disciplina que era ensinada já no ensino médio, e durante muito tempo essa disciplina foi monopólio da Igreja Católica. Não só o conteúdo era religioso, mas também eram pessoas vinculadas à Igreja Católica, muitas vezes pessoas ordenadas, né, padres, freiras, que eram os responsáveis por essa disciplina. E a posição de Durkheim foi a de laicização do ensino como um todo, e em particular das aulas de educação moral. E nesse contexto ele ocupou uma posição discursiva que era, vamos dizer, de um certo meio termo. Ele não estava do lado dos católicos, que queriam conservar o monopólio da igreja em relação ao ensino da moral, mas ele também não estava do ponto de vista de uma posição mais radical, que achava que toda religião deveria ser eliminada. Para ele, o ensino de uma moralidade laica não era um ensino contrário à religião, era um ensino que deveria abdicar da referência religiosa a preceitos morais, de modo que, se fosse possível conceber uma moralidade, ou seja, um conjunto de valores, permitiriam uma adesão à República, adesão a certos valores como justiça, enfim, o que a gente hoje chama de cidadania, né, que não prescindisse de uma referência a qualquer forma de divindade para existir. E por que isso? Porque no contexto de uma sociedade plural, como já começava a ser a sociedade francesa de fins do século XIX, começo do século XX, não faria sentido que a moralidade fosse o monopólio de uma única religião. Então ele não estava querendo eliminar as religiões, mas ele estava pensando na possibilidade de um valor que pudesse ser compartilhado pela pluralidade dos sujeitos e que não fizesse referência a um fundamento religioso. Aí, juntando os textos mais propriamente ligados à educação moral, e aí o texto de referência é um conjunto de aulas que o autor ministrou e que foi publicado póstumamente, em 1925, com o título de A Educação Moral. Esse texto foi traduzido para o português pela editora Vozes e também pela editora Edipro. Então, para além desse texto, Durkheim tem participação em debates públicos, como, por exemplo, por ocasião do caso Dreyfus, em que ele toma partido em defesa do que ele chamava de ideal do individualismo, o individualismo moral. Individualismo moral não significa egoísmo, justamente ele refuta a posição utilitarista de defesa do egoísmo, mas defende o individualismo como uma espécie de culto à dignidade da pessoa humana. Ele acreditava que esse seria o único ideal possível de articular a diferença, né? Num mundo em que a gente tem crenças tão distintas, esse respeito à dignidade humana deveria ser o valor compartilhado por todos os sujeitos. Então, essa educação moral laica, né, que prescinde de uma referência à religião,
ela ensinaria o respeito ao indivíduo e ensinaria também e sobretudo a se fazer uso do próprio entendimento, né, da própria razão. O que ele defendia é que uma moralidade laica deveria se diferenciar da moralidade religiosa, porque ela possuiria um elemento constitutivo adicional, que ele chama de espírito de autonomia ou racionalidade, que consistiria no desenvolvimento da capacidade humana de fazer a crítica, de se perguntar sobre a origem das coisas e aderir à moralidade não pelo fato dela ser uma obrigação imposta por alguma autoridade obscura, mas pelo fato dela ter sido criada socialmente. Então, vamos dizer, seria uma adesão com conhecimento de causa. A gente concorda, a gente segue princípios porque sabe que esses princípios são uma construção moral, uma construção coletiva e que eles fazem sentido, né? Isso é uma dimensão importante do seu pensamento e correlato a esse engajamento há também por parte do autor uma proposta de compreender a moral de um ponto de vista sociológico.